Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa 26ª videoaula. Eu me chamo Diego Hashimoto e a gente está trabalhando aí com o PLSQL. Hoje a gente vai falar sobre procedures. É um assunto bem interessante, onde procedures é uma ferramenta, é um mecanismo utilizado para muitas coisas no PLSQL, né? São sobre programas, onde a gente trata aí vários problemas, ou problemas entre aspas, né? Faz com que o PLSQL trabalhe para a gente através do chamado dessas procedures. Então eu vou copiar aqui e colar nossa videoaula. Tudo que eu falei na última videoaula, não estou mais digitando os códigos para adiantar e dar tempo da gente comentar tudo. Então vamos lá. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Faltou o começo. A gente poder estar trabalhando aí direitinho com a nossa videoaula de hoje. Vamos lá, procedure. Então, procedure a gente tem muita vantagem nela, né? Ela é modular, possibilita o reuso, tem extensibilidade, manutenção, é fácil da manutenção, segurança de dados, integridade, provê uma performance maior e código fácil de entender. Por quê? Porque a gente programa, é um programa que roda nos códigos do seu banco de dados. Então, eu vou mostrando aí, e aí a gente tem uma ideia melhor do que vem a ser. Para criar uma procedure, é um programa que a gente cria e depois a gente chama num bloco, né? Pede para ser executado. Então, basicamente é isso. Você create or replace, parecido lá com criar tabelas, né? Create or replace procedure, né, o nome. Aí essas aqui são as variáveis, né? Variável e tipo, is ou s, tanto faz. Declare, né, nosso bloco, aí aqui tem um bloco PLSQL, e onde a gente vai fazer todos os tratamentos. É bom fazer ele completo. Declare as variáveis, begin, inicia alguma coisa, trata, que a gente aprendeu a exceção ano passado, e finaliza aqui com o end name. Então, eu vou primeiro, a gente vai trabalhar aqui com uma procedure sem nenhum parâmetro, né? Então, create or replace procedure, aí põe o nome proc_date, que é o nome da minha procedure, is begin, coloco aqui o tratamento. Aqui é o tratamento no caso, né? Nem tratamento, tá em begin, ele só tá mostrando aqui pra gente a data, né? E fecha. Aí vamos ver se ele vai criar. Criou a procedure pra mim. Aí que eu falei, bloco PLSQL, você executa ele dessa maneira aqui, ó, proc_date, entre, coloca os parênteses e fecha um ponto e vírgula e fecha o bloco. Então aí aparece a data de hoje aqui pra mim, de 2/2/2012. Continuando aqui, aí a gente trabalhou sem parâmetros, eu não passei nenhum valor para as variáveis. Agora a gente vai passar aí valores para as variáveis. A gente tem 3 parâmetros. O primeiro é o in, que a gente vai ver,
que é o parâmetro pré-determinado, a gente já tem o valor que vai ser utilizado na procedure. O out, que ele pede um valor, ele pega um valor de algum lugar, ou você digita, ou você recolhe ele do banco de dados. E in e out é utilizando as duas aí, tanto você tem um valor determinado e também consegue obter o valor, né, de alguma maneira, ou por uma inserção de dados pelo usuário do sistema, ou fazendo uma pesquisa no banco de dados. Então vamos ver aqui primeiro um exemplo de parâmetros do tipo in, que é o parâmetro pré-determinado. Vamos lá, criando aqui então uma procedure com o nome de procid. Aí eu tenho uma variável PID, que ela é do mesmo tipo da coluna employee ID da tabela employees. Is begin, eu faço um update, então eu vou atualizar um valor na tabela, onde eu tenho vou setar aqui então update employee set last name igual a last name concatenado um x. Então eu vou pegar o x, o last name, e vou como se diz, eu vou concatenar o x mais o last name, né? Agora employee ID PID, então eu vou ter que receber esse valor. O valor pré-determinado em esse aqui. Então aí eu fecho o valor e eu tenho então esse problema. Eu tenho que colocar o commit aqui para ele fazer o update. É o seguinte, então eu vou ter que receber de qualquer maneira do usuário o ID e eu vou inserir o x no final do last name. Então vamos trabalhar com isso aqui. Eu vou inserir esse ID, né, esse parâmetro, e a gente vai dar uma olhada aí. É o Taylor, então vai ser Taylor X, né, Taylor X. Então tá aqui, ó, vou passar o parâmetro, que é o parâmetro que eu peço, que é o parâmetro que está aqui, é aqui que a gente tem que inserir. Então ele vem aqui e pede, é que nem lá como se fosse os métodos, né, lá do programação em orientado a objeto. Vou rodar aqui, ele já deu um problema. Eu preciso criar primeiramente a procedure criada. Agora eu executo a procedure e ele vai me gerar o valor. Aí uma outra maneira de executar seria dessa maneira aqui, ó, pid igual maior 176. Aí eu vou colocar Taylor XX, porque eu vou executar mais uma vez a procedure, né? Então vou executar mais uma vez a procedure, e aí eu vou selecionar novamente essa linha e eu tenho Taylor XX. Aí a gente viu com parâmetros, agora a gente com parâmetros, agora a gente vai ver o out, que é, cadê o out? O out está aqui. O out ele vai ter que buscar um parâmetro um valor do banco de dados ou do usuário
nessa procedure. Então no caso aqui eu vou buscar do banco. Então create or replace, eu tenho dois parâmetros, né? Eu tenho o PID e o PName. E é dessa maneira, ó, PID in employees ponto employee ID. Então esse primeiro aqui eu tenho um valor, né, determinado, e o out eu vou fazer, quando tem o out aqui, eu faço a busca do valor na tabela. Então eu tenho o pname, que é do tipo last name, da tabela employees. Então o que eu preciso fazer? Eu coloco isso, o begin, eu faço um select para pname, eu jogo dentro de pname o valor do nome, né, no pname, que nem tá aqui, ó, last name. Então o pname vai receber last name. Finalizo, e aí a gente, vamos criar aqui, é simples de entender, não é muito difícil. Aí eu tenho aqui um bloco para SQL, onde a gente vai aí receber um valor, né, para a gente executar essa procedure. Então eu só vou exibir aqui o nome, né, o sobrenome desse ID aqui, table xx, que a gente tinha acabado de fazer. Então agora a gente vai usar o in e o out para uma mesma variável, que ele é ao mesmo tempo, né? A gente tem a variável e vai buscar no banco de dados alguma coisa. Então vamos lá, create or replace proc concat. Aí eu tenho essa variável do tipo varchar 2 is begin. O fechar vai receber uma concatenação, o fechar mais a concatenação aqui, e eu fecho. Então a gente vai vir aqui, vai rodar e criou a procedure para mim. Agora que está o pulo do gato aí utilizando o in-out. Eu declaro uma variável tipo varchar de 100 caracteres for, declaro uma variável que vai receber os valores que estão no last name, né, do for, tem que ter um for aqui. Ele vai finalizar o loop aí com alguma restrição quando aqui for falso, né? Aí ele termina o loop. Então eu tenho o dbms output, aí aqui eu vou mostrar o name, vou mostrar o nprec com last name. Aí depois eu vou concatenar aquele valor, né, que eu vou colocar isso aqui, ó, esses dois aqui entre né, o fechar dentro dos parênteses. É isso que eu vou fazer. Então vai exibir sem parênteses e depois exibir com parênteses e finaliza. Então vamos lá, eu vou criar a procedure. A procedure criada e vamos executar aqui. Então aqui ele já mostra para mim os valores, né?
e vai indo até o fim, ó, até o Z, que é aquilo que eu falei. Ele vai fazer até que exista um nome. É isso aqui que funciona o for. O for vai funcionar até que não exista, nem até que isso aqui seja falso. Então tá aí. Agora, parâmetros por default. Parâmetros por default é o seguinte: eu crio uma procedure onde digo qual que é o valor default dela. Default dela é igual a 1 e ela é um inteiro, e quando eu não precisar usar ela, ela vem com um valor padrão, ela utiliza o 1. Então eu crio ela aqui, begin, imprimo o valor do x vezes 1, né? Então eu vou receber um x, eu tenho que colocar o x lá quando eu chamar a procedure no bloco. Eu coloco um valor, se eu passar nada no valor, ele põe a 1 no lugar. E o que essa procedure faz, ela só multiplica o valor que eu digitar por 1. Então vamos lá, é bem simples, mas olha lá, procedura criada. Então eu vou criar duas procedures aqui, uma com nenhum valor, a outra com o valor 3, então ela vai ter que imprimir 1 e 3 para mim, né? Se a lógica estiver certa que a gente programou aqui. 1 e 3, então tá tudo certo, sem problema nenhum. Então agora para dar drop, drop é procedure e o nome. Aqui tem todas as procedures que eu criei. Vamos lá, vou rodar aqui. Acho que ele só deixa de fazer um por um, então vamos lá. Procedure apagada, 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 apagada e apagada. Pra gente testar se apagou mesmo, eu vou rodar esse bloco. Ele não pode aparecer nenhum valor, tem que dar um erro ali pra mim. E olha lá o que acontece. Ele vai tentar uma bind variable sem nenhum valor pra mim. Olha lá. Vamos tentar rodar mais uma vez, só pra ver se eu não estou enganado. Tá aqui. Aí sim. Aí tá aqui. Não existe, né? Ó. Deve ser declarado. Eu não criei. Toda vez que não aparece, a gente não deixa de criar uma procedure. Ele aparece que ela deve ser declarada. Então a aula fica por aqui. A gente continua aí nas próximas aulas com alguns assuntos e de PLSQL. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.